imaginou alguém amar você mais que tudo? Parece um sonho, não é? Mas e se a pessoa deixasse de ser ela mesma? Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Samael e hoje vamos falar de um filme que foi lançado recentemente, agora há pouco. E assisti ele essa semana, cara, tive que parar tudo que eu tava fazendo nas produções. Falei, cara, vamos correndo fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que essa indicação, cara, vocês vão correr lá, vão assistir o filme e todo mundo vai gostar muito, tenho certeza disso. Antes disso, deixa seu like aqui no vídeo, comenta aqui se você já assistiu esse filme, o que você achou e compartilha com os amigos. Fala lá, vamos se inscrever, galera. Já chegamos aos 200 inscritos, agora vamos lá na busca dos 300, 400, 500 e assim vamos indo. Então, já deixa seu like e vamos para o vídeo. A história acompanha Beer, um rapaz que desde novo é muito apaixonado pela sua melhor amiga, Nick. E ele nunca soube uma forma de falar para ela e de perguntar para ela se era recíproco esse sentimento. E eles já estão grandes, adultos ali e tal, e ele fica com esse pensamento, ele tem vontade de falar para ela, mas ele nunca teve coragem. Até que ele vai em uma loja e vende artigos místicos, onde ele encontra uma caixinha onde está escrito Salgueiro de um Desejo. E ele compra esse objeto, na caixa diz ali que qualquer coisa que você pedisse, né, para aquele palito ali você realizaria, mas você faz o pedido e tem que quebrar esse salgueiro. E logo em seguida seu desejo acontece. E ele não acredita muito no começo. Então ele fica ali com aquele negócio na mão, ele até pensa em entregar para Nick de presente, por uma forma meio de ser engraçadinho. Só que quando ele tá com esse objeto na mão, ele resolve fazer um dos piores pedidos que ele podia ter feito. Que era que a sua amiga Nick se apaixonasse por ele mais do que qualquer coisa no mundo. E logo após ele tá quebrando esse salgueiro ali, esse palitinho, cara, é meio que instantâneo. Ela tá entrando dentro de casa, ela volta para trás e ela já volta diferente, falando coisas estranhas, com uma atitude totalmente diferente. A gente acompanha ali os primeiros 15, 20 minutos, um pouco com umas cenas dela, e você percebe que ela é uma personagem, e depois daquele ato que ele faz, ela volta totalmente diferente, falando umas coisas estranhas. Ela começa a falar para ele entrar, depois ela fala que quer ir embora com ele e tal, não sei o que ela não tá muito bem de cabeça. E você fica meio na dúvida, você fala assim, caramba, será que funcionou mesmo, tal? Ou será que ela só tá expressando porque ela já desconfia que ele goste dela, né? E essas atitudes da Nick, após ele ter quebrado esse salgueiro, começa a ficar, cara, parece literalmente que foi trocado de pessoa. Ela parece que saiu 100% do corpo. Parece que outra pessoa começou a viver dentro dela. E isso fica explícito em vários momentos. E tem momentos que você vê que ela tá com o olhar perdido, tem momentos que ela fala como se ela estivesse pedindo ajuda por dentro, daqui a pouco ela dá um estralo e volta essa nova Nick. Tem uma cena que é bem perturbadora, que eles estão fazendo jogos ali, conversando, bebendo, e você vê essa mudança assim que por conta de uma palavra-chave. Os amigos dos dois desconfiam muito, pois eles veem a mudança da Nick de uma hora para outra. E eles tentam até entender o que aconteceu, e como a menina se apaixonou do nada pelo rapaz, e não foi uma paixão normal, uma paixão de sorriso e trocas de beijo, é uma paixão meio que muito sufocante. E é percebido isso no filme inteiro, o jeito que ela fica em cima dele. Tem uma cena que eu achei muito interessante, vou até pontuar com vocês, bem logo no início, quando tudo aconteceu, tem uma cena que eles estão numa loja, onde eles trabalham, os amigos todos trabalham na mesma loja. E tem uma cena onde o Beer e o amigo dele estão conversando próximo ali, um pouco distante de uma área de funcionários, e a Nick, ela tá no caixa. E lá no fundo, meio borrada, assim, sabe quando tá focado em duas pessoas, e lá no fundo, aí você vê que ela tá parada, aí ela vira, e eles ficam conversando ali por uns 5 minutos mais ou menos, conversando, contando, e ele vai contando que ela mudou, que ela tá estranha, não sei o que, o Beer vai contando isso, e você vê o tempo todo ele atrás dela. E você vê o tempo todo, esse tempo que eles estão conversando,
a Nick tá ali observando e ela não vira, não se mexe, e as coisas vão acontecendo no fundo e ela não se mexe, fica ali olhando obcecadamente, tipo, pra ver o que o Bir tá fazendo, que o Bir tá próximo, que o Bir... Você vê, naquele momento, você já vê que tem algo muito estranho. E existe uma interpretação muito interessante sobre o próprio Bir, dele ser o verdadeiro vilão da história do filme, e não a entidade ali que incorpora na menina. O porquê? A história começa contando que sobre um menino tímido, apaixonado pela melhor amiga, só que você percebe que ao invés dele talvez aceitar um não, tentar conversar, entender se ela gosta dele do mesmo jeito ou não, você entende que ele prefere usar uma magia para prender ela do que simplesmente ir lá e resolver normalmente, né? E depois do que ele faz ainda, em vez dele procurar uma forma de ajudar ela, não, ele prefere continuar mantendo a situação. Porque o que vale ali para ele mais foi a conquista de ter conquistado a menina, pelos modos dele. Então, tipo assim, ele prefere ir controlando a situação do que ajudar ela. E isso mostra um jeito doentio dele também, né? Talvez justamente isso seja a parte mais aterrorizante. Porque não foi criado algo do nada. Foi tirado algo que talvez fosse pequeno de dentro de Nick e transformado isso em obsessão pelo Bir. Fazendo ela não conseguir viver mais sem ele. Ela fica totalmente perdida sem ele. E você vê isso quando qualquer coisa que pode atrapalhar a relação deles, qualquer coisa que pode interferir na relação deles, o sentimento que vem de dentro dela é tão grande que ela faz qualquer coisa para salvar a relação deles. Até se for preciso alguém. Tanto que as atitudes da Nick, como eu disse, ela muda muito durante o filme. Ela começa sendo mais romântica, fofa, só que aquilo vai escalonando, vai piorando. Tanto que no começo ela chega a ser carinhosa com ele no começo, ser uma pessoa atenciosa, que gosta de ouvir ele. E você pensa, ele conseguiu o que ele queria, né? Beleza. De uma forma ruim, mas conseguiu. Depois de um tempo, você percebe que tem alguma coisa errada, muito errada. No final, você entender que aquilo nunca foi amor. Que até o detalhe da linguagem corporal de Nick, ela vai deixando claro isso. Porque em alguns momentos ela parece estar lá presente. Em outros momentos você vê ela com um olhar vazio, como se algo estivesse vendo por ela. Algo lá dentro, no fundo, estivesse lá, porque ela parecia que sumia algumas vezes do corpo. Só que existe um problema maior em questão ao Bir, porque ele demora muito para aceitar o quanto ele tá errado, o quanto ele ferrou com a menina. E pensando que, cara, Nick, que ele sempre amou, estava lá do lado dele. Mas não com as atitudes e os trejeitos que ele se apaixonou quando era ela mesma. Porque a partir do momento que ela ficou do lado dele, ela virou outra pessoa. E não era aquela que ele se apaixonou. E isso cria uma ironia meio que cruel. Porque Bir queria que Nick amasse ele mais que tudo. Mas no processo ele acaba destruindo justamente aquilo que fez ele se apaixonar por ela. Tirando até dela a liberdade de escolher se era isso que ela queria. E quando você se aproxima, tem uma relação com alguém que você não sabe se quer ou não, aí não é um relacionamento, é uma prisão. Isso ela deixa claro, porque em alguns momentos que acontece uma coisa perturbadora, ela fala pra ele. Ela deixa claro, ela fala assim, você que escolheu, você que quis isso. E ele começa a ter que enfrentar as consequências, deixando de lado o maior desejo dele, que era Nick amar ele, e começa a pensar alguma maneira que deixasse Nick voltar pro corpo dela para ela poder tomar essa escolha e ia querer ficar com ele ou não. E ele entende que amar alguém talvez seja também perder a pessoa ali, se for a decisão dela, se ela não quiser ficar com ele, e não prender da forma que ele fez com a menina. E chega ao final do filme, os últimos minutos desse filme, que, cara, olha, fazia tempo que eu não vi um bom final de filme, hein? E depois de tudo que aconteceu com cenas desconfortáveis,
uma cena que ela tá na sala, super nojento. Começa o filme com o gato dele falecendo. O que acontece quando os dois começam... No primeiro dia que eles começam a ficar juntos, tem uma cena que é muito desconfortável. Cara, o filme inteiro tem muitas cenas desconfortáveis. E depois de você passar por toda essa tortura do filme, Beer consegue interromper o ciclo do Salgueiro do Desejo. Mas o filme faz questão de não entregar um final tão confortável pra gente. Porque mesmo depois que a maldição é quebrada, fica aquela dúvida. O quanto a verdadeira Nick conseguiu sobreviver a tudo aquilo e quanto a experiência mudou a relação deles. E essa é uma parte muito interessante do final do filme. O filme não trata como se nada tivesse acontecido. Então, Beer, ele tem que lidar com o fato de que ele tentou manipular, controlar a pessoa que ele mais amava, e Nick precisava lidar com o fato de ela ter perdido o controle de qualquer atitude dela por um tempo da vida dela. Ou seja, o desejo pode até acabar, mas as consequências permanecem. E talvez seja até por isso que esse final é tão perturbador. No final das contas, o filme Obsessão não é sobre uma entidade demoníaca ou sobre um objeto mágico. É uma história sobre o perigo de confundir amor com posse. Beer queria ser amado, mas em vez dele conquistar o amor, ele tentou fabricar de um lugar que não existia. E ele descobre da pior maneira que sentimentos não podem ser obrigados. Às vezes amar alguém é aceitar também que a pessoa não vai te amar da mesma maneira de volta. Essa possibilidade pode ser até dolorosa, mas ainda melhor do que ficar com alguém de uma forma que a pessoa está ali de uma forma obrigada. No final, Beer conseguiu exatamente aquilo que ele pediu. Nick o amou mais que tudo. Só que ele descobriu tarde demais que amar alguém que não pode escolher se quer te amar de volta pode ser uma das coisas mais assustadoras que existem. E é justamente isso que o filme Obsessão fez. Uma história de amor não correspondido sendo transformada em uma história de terror. Mas vocês acham que Beer, ele foi o verdadeiro vilão da história? Ou ele só apenas uma vítima do encantamento que ele conheceu ali, que ele descobriu? Cara, o final desse filme foi um dos finais que eu fiquei de boca aberta, porque quando chegou uma parte do final, eu falei, nossa, não acredito que aconteceu isso. Aí no finalzinho acontece outra coisa, que termina o filme e eles falam, puta que me pariu. Que final de filme maravilhoso. Então, gente, não se esqueçam novamente. Se inscreva no canal, tá tendo vídeo toda semana, 2 vídeos por semana, shorts, praticamente um dia sim, um dia não, tá tendo shorts. Então tá tendo vídeo direto no canal. Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos que também gostam de filmes de terror. E comenta aqui embaixo se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, qual a interpretação que você teve do filme, se você também acha que o Beer foi o filho da mãe aí da história, ou se você acha que teria outro contexto, né? Dá sua opinião aqui embaixo, comenta aqui, ajuda bastante também os comentários de vocês. E lembrando que aqui no Pipoca e Pesadelo, a gente entra nos filmes para descobrir o que é aquilo escondido na escuridão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.